Bom dia, meus queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus, nosso Redentor, nosso Salvador e Rei. Deus proverá, é o tema que tem nos reunido aqui a cada manhã. Hoje nós vamos ler um texto lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, o capítulo é de número 9, 2 versículos, que é o de número 27 e 28. Aqui nós vamos tecer a respeito de 4 verdades bíblicas, com o tema acerto de contas. E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se só uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Veja bem, acerto de contas, dia de julgamento. É muito comum, é um tema que para nós não é muito palatável. Julgamento, acerto de contas, juízo final, mas está na Bíblia. Jesus pediu que anunciasse também estas verdades eternas. E aqui proponho-lhes a falar a respeito de 4 delas. Lembra quando assistimos filmes a respeito de tribunal de júri? É muito comum a gente ver a figura do juiz lá no centro, presidindo então aquela reunião, aquele tribunal. Do seu lado direito está o promotor de justiça, que em tese tem a função de acusar o réu. Do seu lado esquerdo está o seu advogado, com a finalidade de advogar a causa do réu, defender o réu. Ali, então, está no centro o réu, aquela pessoa que vai ser julgada pelos crimes que ali está sendo a ele imputado. E também do lado esquerdo está os jurados, aqueles que estarão ouvindo toda a história que está sendo dito a respeito do réu, para então depois formular o seu veredito para ser entregue ao juiz, e o juiz então estará prolatando a sentença em que o réu deverá cumprir ou não. Se absolvido, ele estará livre, mas se condenado, ele vai ter que cumprir então a sentença dada pelo juiz. Veja bem, o texto bíblico nos diz aqui que haverá um juízo eterno para as nossas vidas. Haverá um juízo em que nós teremos que passar por ele, que dará início a uma vida eterna, melhor colocando. Quando nós lemos a palavra de Deus em um outro texto, já aqui preparado por mim para vocês, que é o de 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10, diz assim: portanto, todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber o que merecem as obras praticadas em nosso corpo, seja de bem ou de mal. O texto está aqui nos dizendo que todos nós um dia estaremos também diante do tribunal de Cristo, à semelhança aos filmes que nós temos assistido de tribunal de júri. Mas a Bíblia já nos orienta o que acontece antes, durante e depois esse julgamento. O antes, a Bíblia diz que ao homem, eu, você, todos os seres humanos que já viveram no passado e todos que vivem hoje no presente e aqueles que um dia também viverão, todos os seres humanos estão ordenados a morrerem uma
única vez, todos os homens. Ninguém vai viver aqui nesse mundo para semente, sabe? Às vezes nós temos a sensação que nesse mundo nós vamos viver para sempre, razão pelo qual as pessoas não gostam nem sequer de pensar na possibilidade de um dia morrer, né? A ideia é, vamos mudar de assunto, esse assunto de morte não me agrada, como se, na verdade, essa pessoa nunca fosse passar por essa experiência. Interessante que, às vezes, está até bem mais próxima do que ela imagina. Então, uma coisa é bem certa, todos nós um dia morreremos. Ninguém ficará aqui para sempre. Esta é a primeira verdade. Mas, em seguida, nós vamos estar diante de uma segunda verdade, que diz o seguinte: depois dessa morte, vem um juízo. Todos nós teremos que comparecer diante de um tribunal, onde, sentado na cadeira de juiz, estará o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja bem, nós não estamos falando de alguém que está colocado numa cruz. Nós não estamos falando de alguém que está sendo espancado em avenida pública, sendo chicoteado e sendo zombado. Nós estamos falando de alguém que está sendo humilhado pelos homens, sendo sujeito à lei de homens. Nós não estamos falando de alguém com aparência de perdido, de humilhado, de entristecido. Nós estamos falando de alguém que está sentado na cadeira de um trono eterno de um juiz. E é diante desse juiz incorruptível, santo, puramente santo, que eu e você, todos nós da humanidade, um após outro, deveremos comparecer. E o texto já deixa bem claro o que nós faremos ali. Nós estaremos prestando contas daquilo que praticamos de bem ou de mal nesse mundo. Muitos de nós temos absolutamente certeza que coisa de muito ruim nós não praticamos, como matar, roubar, adulterar e coisas de tremenda torpezas dessa natureza. Mas uma coisa é bem certa: muitos de nós também precisamos reconhecer que praticamos outros pecados que não estão nessas listas maiores, mas estão em listas menores. Que tal pensarmos a respeito da ira, da inveja, da cólera, da raiva? Que tal pensarmos na falta de perdão? Que tal pensarmos na questão do orgulho? Que tal pensar naquela questão de querer ser os primeiros? Que tal pensar naqueles pecadozinhos que na nossa classificação é pequena, mas na classificação do justo juiz é tudo pecado. É semelhante tomar um copo de veneno e tomar apenas uma gota do mesmo veneno. O resultado é o mesmo, é a morte. Pecado é assim, tanto faz em grande quantidade quanto em pequena quantidade, aos olhos de Deus, é tudo pecado, vai passar no mesmo tribunal, vai passar diante do mesmo juiz. E qual é a realidade? Todos nós estaremos ali prestando conta desses pecados. A Bíblia nos fala também que, em seguida, a razão pelo qual Jesus Cristo veio a esse mundo foi para que nós não cheguemos diante desse tribunal sem nenhuma gota de veneno, sem nenhuma gota de pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Seria como se nós já fôssemos para esse tribunal na condição de inocentes, no sentido do julgamento eterno. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário por esses nossos pecados cometidos, mas digo a vocês, pecados cometidos, arrependidos, confessados e abandonados. A razão pelo qual ele morreu foi exatamente para que os pecadores pudessem, então, se arrepender, confessar, abandonar o pecado, pedindo perdão por eles. Porque senão não haveria razão de tanto sofrimento, sacrifício e morte de Jesus. Então, a razão pelo qual ele veio ao mundo, antes de colocar na condição de juiz, foi colocar-se na condição de Cordeiro de Deus, para poder morrer no meu pecado, no seu pecado.
foi para poder fazer o papel do advogado que vai advogar a minha causa diante de Deus, para que eu não chegue lá na condição de culpado. Jesus agora veio, já fez a sua parte, agora cabe a mim e cabe a você fazer o quê? Humildemente, chegar para Jesus, conversar com Jesus, não negar nada a Jesus, falar das minhas fraquezas, das nossas fraquezas, dos nossos pecados, das nossas culpas, sejam elas grandes ou pequenas, porque já consideramos que à luz de Deus não há grandes e pequenos, colocar diante de Deus e pedir que Deus literalmente venha nos perdoar, nos purificar de toda e qualquer injustiça, de todo e qualquer pecado. Feito isso, quando partirmos desse mundo e chegarmos na eternidade, nós encontraremos sim o justo juiz lá na sua cadeira de juiz, no seu trono eterno de juiz, mas ele já não estará nos olhando com olhar de juiz, ele estará nos olhando com olhar de Pai eterno, de Deus amoroso, de um Deus que está saudoso, no Deus que está desejoso de ver-nos retornando para casa, ou seja, retornando para o nosso lar. E o ponto último, que é a quarta verdade, diz assim: mas Cristo, morrendo também uma só vez, voltará segunda vez sem pecado para os que esperam para a salvação. Existem dois grupos de pessoas hoje na face da terra: aqueles que esperam Jesus para a salvação e aqueles que não esperam. Não esperam, não estão nem aí, não esperam porque não acreditam, não esperam porque não conseguem entender, não esperam porque nem têm conhecimento desse valor bíblico, não esperam por uma série de outros motivos. Uma questão precisa ficar clara: você faz parte daquele grupo que espera Jesus Cristo para a salvação? Que essas quatro verdades bíblicas estejam bem presentes no seu coração. Porque imagine você agora diante do tribunal de Deus, prestando contas a respeito da sua vida enquanto nesse mundo. Imagine você vendo Jesus diante de você, na condição de juiz que vai julgar, ou na condição de pai que vai abraçar. Eu, particularmente, prefiro o meu Redentor na condição de pai. Mas para que ele seja o seu pai, primeiro ele tem que ser o seu Senhor, o seu Salvador. Ajoelhe-se diante dele, peça perdão, arrependa dos seus pecados e prometa a Jesus seguir e andar nos teus santos e retos caminhos. Certamente, há um espaço nesse caminho para você trilhar. Jesus Cristo disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus abençoe a sua vida. Seja abençoado com Jesus. Sinta-se bem com Jesus, porque Jesus é amor. Tenha um excelente dia. Deus proverá.